Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Quero dividir a palavra de Deus com você hoje. Nesse feriado aí de... É feriado municipal, né, gente? Hoje não é estadual, né? É municipal, né? Mas graças a Deus por você que não viajou. Viajar pra quê, né, gente? Nem precisa, né? Não tem nem graça, né, Vitor? Nem graça viajar. Mas eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Isso é uma passagem tão conhecida, gente. E eu li essa passagem durante anos. Essa passagem virou música, virou tema de livro. Muitos pastores já pregaram essa passagem. E depois de muitos anos eu vim entender algo nessa passagem assim que Deus falou no meu coração esses dias. Eu queria compartilhar com você. É Marcos 4,35. Você que está com a Bíblia, você que tem a Bíblia no seu celular, acessa ela aí também. Eu vou ler com Jesus aqui, com vocês aqui, tá? Marcos 4,35. Deixa eu ver se essa versão é igual a que eu tenho. Quase isso, vamos lá. Naquele dia de tardinha, lá no final do dia, Jesus Cristo disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Pode passar, até o 41. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanhavam. Era uma fragata, tinha vários barcos nesse processo, tá? De repente começou a soprar um vento muito forte. E as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Jesus foi preparado para descansar. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento, disse ao lago: silêncio. E é um silêncio com exclamação, tá? Falou um silêncio: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Tem umas passagens que falam são tão tímidos. Vocês ainda não têm fé? Último versículo. E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Repete comigo essa última parte do versículo lá, do que homem é esse. 1, 2, 3. Que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Eu te respondo: é o Cristo que você serve. Não, mas está fraco. É o Cristo que você serve. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo estava reunido com os discípulos. E na missão de Jesus, dentre muitas coisas que ele fazia, ele operava milagres. Ele fazia aquilo que é impossível. O que é um milagre? A gente fala tanto de milagre nas igrejas durante tantos anos. Deixa eu explicar para você o que é um milagre. O milagre é aquilo que ultrapassa a tua limitação. Muitas vezes um milagre para você não é para outra pessoa. Às vezes você chega numa limitação para poder receber alguma bênção, ou para ter alguma situação da tua vida transformada que outra pessoa conseguiria resolver, mas você não consegue. Então para você, aquilo ali que Deus operou em ti, aquilo é o teu milagre. Vou contar um exemplo para você, só para a gente falar aqui na palavra. Eu tenho uma família. A minha família ela é toda de pastores da Quadrangular. A minha mãe ela é pastora titular de uma igreja. Eu nunca trouxe a foto da igreja da minha mãe, não, para você falar. Eu tenho outras tias que também são pastoras, cada uma de uma igreja, porque na Quadrangular mulher pode ser pastora, tá? Cadê as mulheres aí? Eu vou baixar a mão. Cadê as mulheres aí? Ó, mulher pode ser pastora. Viu? Tem o meu tio que também é pastor, cada um com a igreja. Eu tenho o meu primo que é pastor. Meu primo já é pastor, acho que há 4 anos, Dani, né? Acho que uns 4 anos, cheio de pastor na família. Uma dessas minhas tias, ela é pastora no interior. Ela não é pastora dentro da capital do Ceará, ela é pastora no interior. E no interior é tudo diferente. Por exemplo, a igreja que ela tem lá é uma igreja muito bonita, relativamente, digamos assim, uma igreja de porte médio, só que uma igreja literalmente no meio do mato. Ela foi para assumir essa igreja lá alguns anos atrás, acho que uns 14 ou 15 anos atrás, ou mais. E já tinha uma membresia, a membresia só aumentou. Você tem ideia, gente, eu já fui lá várias vezes para participar de culto, para pregar, para cantar, só para ir lá comparecer com os irmãos.
E é engraçado porque a igreja é iluminada e como é no meio do mato, não tem luz, não tem energia no redor. Tem na igreja e em algumas casas perto. A quantidade de gente que chega na hora do culto saindo do mato. É um monte de gente saindo do mato entrando na igreja. Lá tem carro hoje, lá tem moto, mas quando a gente chegou, a igreja era estacionada de carroça. Era um monte de gente chegando com carroça, chegando com bicicleta. Aí ela conta que os irmãos de lá são irmãos simples. Para você ter ideia, a fonte de renda da igreja, as ofertas que entram, os dízimos que entram, é muito dos irmãos que trabalham com lavoura. Você tem ideia, ela recebe oferta. Até um tempo desse ela recebia oferta eu não sei nem como é que fala, em peças de mandioca. Os irmãos, pastora, eu gostaria de ofertar para a senhora. Aí chega com um monte de mandioca para ela. Chega com galinha, chega com pacote de farinha, é assim. E a vida do missionário. E ela contando para a gente uma vez que teve um irmão que chegou tão feliz para ela. Disse assim, pastora Liduína, eu recebi uma bênção, pastor, eu recebi uma bênção. Ela, foi mesmo, meu irmão? Eu gostaria que a senhora fosse lá em casa consagrar a minha bênção. Tá certo, qual foi a bênção que eu recebeu? Eu instalei na minha casa um quadro de luz. Porque ele não tinha energia. Isso pra gente é uma coisa tão banal, mas para ele era uma vitória. Um outro irmão chegou e disse assim, esse menino, ela ri, mas ri de felicidade. Se um irmão queria que eu ungisse um coisa que ele comprou. Eu digo, o que foi, tia? Um jumento. Já que tinha um jumento. Vou ungir o jumento lá, porque o irmão comprou, que é o meio de transporte de trabalho dele. Então para ele aquilo ali é uma bênção muito grande. Para ele aquilo ali é uma provisão de Deus. Você consegue compreender? Para a gente não. O milagre é aquilo que ultrapassa as tuas limitações. E o interessante, gente, que o milagre, ele é proposital, ele tem um propósito. Às vezes são situações que você normalmente conseguiria resolver, que pessoas que te cercam conseguiriam sanar, mas naquele momento ninguém consegue te ajudar. Você já passou por uma situação assim? Eu já. Ninguém consegue chegar com a solução para ti, porque é de propósito. O Senhor quer operar o milagre em você e na tua vida. Ele é como se propositalmente o Senhor fosse trancando as portas ao teu redor para você recorrer a Ele. Você consegue compreender? A Bíblia fala que Jesus operava muitos milagres. Ele ensinava muita gente. E teve um dia que ele estava dando um sermão maravilhoso. Um sermão que muita gente já pregou, que é o sermão, é a parábola do semeador. Por que Jesus Cristo falava através de parábolas? Porque ele veio cumprir uma missão, ele veio cumprir vários propósitos. Dentre eles, ele veio cumprir promessas. Eu acho que é no Salmo 78 ou é no Salmo 82, que já existia uma profecia que dizia que Jesus Cristo, quando viesse, falaria por parábola. Eu acho que é 78:2 ou 88:2. Por favor, depois você encontra aí, posta para os irmãos. E Jesus Cristo estava contando a parábola do semeador, falando dos diversos tipos de terreno. Tem gente que é uma terra boa, que a palavra de Deus vai lá e frutifica bem. Tem gente que não consegue frutificar. E ele estava ensinando e operando milagre, porque eu falei isso um dia aqui na igreja. Jesus Cristo tem um controle de tudo na tua vida. Amém, irmãos? Mas tinha uma coisa que Jesus não conseguia controlar enquanto ele pisou aqui na terra. Você sabe o que é? Ele não conseguiu controlar a fama dele. Ele operava o milagre e dizia assim, não fala para ninguém não. As pessoas iam lá e falavam. Ele não tinha o domínio sobre a fama dele. Você consegue compreender? A única coisa que eu encontro na Bíblia, quando eu digo, cara, Jesus não teve domínio sobre isso aqui. As pessoas falavam. E quanto mais Jesus Cristo operava milagre, quanto mais Jesus Cristo liberava bênção, mais as pessoas vinham até ele. Ele estava curando as pessoas, liberando milagre, e vinha mais gente, e vinha mais gente, e vinha mais gente. Teve um dia que Jesus Cristo foi de manhã até o final do dia. Quando foi esse dia? Esse aqui que nós lemos. A Bíblia fala que de tardinha, ou no final do dia, Jesus Cristo chamou os discípulos depois de liberar tanta bênção, de abençoar tantas pessoas, de transformar tantas vidas. Porque à medida com que você se aproxima de Jesus, Jesus Cristo vai transformar essa tua realidade em realidade de bênção. Não, mas você não prestou atenção. Jesus Cristo vai transformar essa tua realidade em realidade de bênção. Mas vai. Não tem como você se achegar a Jesus e continuar do mesmo jeito. Não fica. A Bíblia fala que de tardinha, Jesus Cristo chamou os discípulos, olha, nós temos uma missão. Qual era a missão?
Na região em que Jesus Cristo estava, ele estava na região chamada região da Galileia. Lá tem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, só para você saber, ele não é um mar. Quando você for a Jerusalém, quem vai a Jerusalém aí? Quando você for a Jerusalém, você vai identificar que lá é um lago. O Mar da Galileia é um lago muito grande. Só que os judeus eles chamam de Mar da Galileia. Em algumas regiões, na região de Genezaré, eles não chamam de mar, eles chamam de Lago Genezaré. Na região de Tiberíades, eles chamam de Mar de Tiberíades. Só que Jesus Cristo ficava na região da Galileia. Ele pregou o dia inteiro. Ele liberou milagres o dia inteiro. E no final do dia ele chamou os discípulos: olha, nós temos uma missão. Nós precisamos atravessar esse mar. Nós precisamos atravessar o barco. Por que Jesus Cristo fez isso? Do outro lado do lago, ou do outro lado do mar, existe uma outra região, chamada região de Gadara. Gadara fazia parte de uma Decápolis. O que é Decápolis? Uma região de 10 cidades. Nessa região de Gadara, existia um homem que era atormentado por espíritos malignos e que precisava ser liberto, não só por ele, principalmente pelas pessoas que o cercavam. A Bíblia fala que Jesus Cristo entrou no barco e foi com os discípulos: vamos no barco comigo. E deu uma ordem: vamos atravessar para o outro lado. Eu quero que você guarde essa frase. Quando Jesus Cristo entrou no barco, a Bíblia fala que ele descansou. Alguns teólogos têm diversas vertentes. Eu creio que Jesus Cristo descansou porque enquanto Deus, ele é o Todo-Poderoso, mas naquele momento ele era 100% Deus e 100% homem. Então ele estava cansado fisicamente. Enquanto homem ele precisava comer, ele precisava dormir, ele tinha coisas a fazer. E naquele dia ele entrou no barco, passou o dia pregando. Lembra que eu falei? Ele entrou no barco e foi descansar. E os discípulos continuaram a travessia. A Bíblia fala que em um determinado momento da travessia, levantou-se uma grande tempestade. Algo incomum. Por que eu digo que é algo incomum? Porque no meio da turma de Jesus Cristo, existiam pescadores. Vamos lá. Olha a turma de Jesus. Jesus Cristo chamou 3 sócios: Pedro, Tiago e João, no barquinho. Sempre tem que dar piada final, né? No barquinho. Eles eram 3 sócios. O Pedro, ele era irmão do André, que também era discípulo de Jesus. Só que ao que tudo indica, o André ele era discípulo do João Batista e veio para ser discípulo de Jesus. Então tinham pescadores lá no local. Esses pescadores se assustaram com a tempestade. Logo você vê que era algo incomum. Era algo que eles não tinham a prática de vivenciar. Tipo assim, gente, a gente já é pescador há vários anos, mas isso aqui não está normal. Essa situação aqui está diferente. Essa situação aqui, eu nunca passei por ela. E a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Propositalmente. Jesus levou uma almofada, gente, é o que tudo indica. Ele foi para descansar. Ele foi para descansar. E a Bíblia fala que os discípulos começaram a ficar apavorados por causa do mar revolto, por causa das tempestades, por causa do temporal. Os discípulos se apavoraram ao ponto que eles foram acordar Jesus. E eles começaram acordando Jesus de uma maneira muito errada. Nós acabamos de ler que eles começaram a acordar Jesus insultando ele. Eles começaram a acordar Jesus dizendo: Senhor, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, o Senhor não está nem aí para nós? O Senhor não liga para a luta que nós estamos passando? Isso é feio, né, gente? Mas às vezes a gente faz a mesma coisa, não faz? Eu já fiz. E vou ser bem franco com vocês, não só uma vez. A gente se desespera tanto com as tempestades que a gente passa, que a gente esquece quem é que está no barco conosco. Deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, se Jesus Cristo está no barco da tua vida, você não vai afundar. Você não entendeu? Se Jesus Cristo está no barco com você, você não vai afundar. Mas fala um amém para o inferno ouvir. Se Jesus está no barco com você, você não vai afundar.
não vai. Mas não é porque Jesus está no barco contigo que você não vai passar temporal. Durante muitos anos, e hoje em dia, infelizmente, você vê algumas situações em que é pregado para os irmãos um evangelho, como é que eu posso falar? Triunfalista. Que você só vai viver vitória, vitória, vitória. Ah, porque está escrito no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem dia que as coisas faltam, não falta? Tem dia que falta dinheiro. Não falta não, irmão, para você? Tem dia que falta amigos verdadeiros. Tem dia que falta até fé. Não é assim? Tem dia que falta sono porque você está muito preocupado. Tem dias em que as tempestades elas são tão grandes que a gente esquece quem é que está no barco com a gente. E a gente esquece quem foi que convidou a gente para entrar no barco com ele. O que nós lemos? Jesus Cristo entrou no barco e disse assim: vamos comigo. Jesus chamou os discípulos para entrar no barco com ele. E aqui eu quero falar para você de dois tipos de tempestade. A primeira tempestade é uma tempestade que ela é oriunda de ataque do inimigo. Quando você está num propósito com Deus, quando você está num propósito com Jesus, quando o Senhor tem coisas para você operar lá na frente, quando o Senhor tem bênçãos para liberar sobre a tua vida lá do outro lado do barco, do lago, como os discípulos tinham, o diabo nunca vai ficar satisfeito. Uma irmã me procurou esses dias para conversar, desesperada, porque ela disse que depois que ela se batizou, isso é clássico, depois que ela se batizou só tem luta na vida dela. Eu disse: irmã, isso é a coisa mais normal do mundo. Você acha que o diabo está feliz com a tua nova vida com Cristo? Você acha que você está fazendo o diabo feliz você vindo para a igreja o tempo todo? Você acha que ele não vai retaliar? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O inimigo já conhece o final dele. Conhece, pastor? Conhece. Está na Bíblia, livro de Apocalipse. Ele já sabe o que vai acontecer com ele. Mas é engraçado que ele não para de tentar levar a gente com ele. Uma coisa a gente tem que reconhecer: o diabo é insistente. Ele é insistente, ele não desiste. Ele não desiste. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Deus que te ama também não desiste de você. A Bíblia fala que todos os dias de manhã o amor de Deus sobre mim e sobre ti se renova. É como se ele estivesse ficando um F5 todo dia de manhã atualizando. Estou atualizando o amor por essa pessoa hoje. Estou atualizando. Eu estou insistindo em amar esse irmão, essa irmã. Oh, que coisa maravilhosa. Você pode dizer: obrigado, Jesus. Não, gente, você está agradecido desse jeito. Diga: obrigado, Jesus. Meu irmão, você sabia que é por causa desse amor que você ainda não foi levado pelas lutas? Que você ainda não sucumbiu a tudo que você já passou na vida? Ai, pastor, mas tem tempo em que eu passei lutas na minha vida, quando não era nem da igreja eu consegui vencer. O amor de Deus estava te alcançando e você nem sabia. A Bíblia fala que se não fosse esse amor, nós seríamos consumidos. Se não fosse a proteção diária do amor de Deus, a gente já tinha sucumbido. A quantidade de pessoas que recebem o amor de Deus diariamente e que mesmo assim vai sucumbindo às situações e às lutas é muito grande. Infelizmente, isso não é culpa do amor de Deus. A gente tem que ter cuidado com as tempestades que a gente passa, porque o ruim não é passar por tempestade. O ruim é pular fora do barco que você está com Jesus. Meus irmãos, estou aqui com o pastor Fabrício, pastor Paulo Neto. Eles sabem de muitas situações de membros do ministério que se suicidam, infelizmente. Irmãos da igreja que estão assim há anos e anos na presença de Deus, que começam a passar por tempestade, a primeira coisa que vem à cabeça é tirar a vida. Deixa eu te falar uma coisa: o terreno mais fértil em que o inimigo quer trabalhar na tua vida é na tua mente. Sabe por quê? Porque é na mente que você decide ser feliz, é na mente que você decide desistir, é na mente que você decide salvar alguém, é na mente que você decide tirar a vida de alguém, é na mente que você decide ficar em casa, mas é na mente que você decide trabalhar todo dia, decide estudar, decide parar de estudar. Tudo isso é na mente. O diabo, ele está trabalhando na mente das pessoas. Qual é o mal do século hoje, gente? Gente, ansiedade está pegando criança. Isso é sério. Isso é sério. Uma mãe aqui da igreja me mandou uma mensagem dizendo: a minha filha está com ansiedade. A minha filha, uma menina, uma moça linda,
Eu acho que a menina não tem 12 anos de idade. A minha filha está falando em tirar a própria vida. A mãe entrou em contato comigo pelo WhatsApp, desesperada. Desesperada. A minha filha está... Isso, gente, a gente tem que aprender a lidar. Antigamente era diferente. Eu sou da época, se eu dissesse um negócio desse para minha mãe, ela largava o cabo de vassoura nas minhas costas. Hoje você não pode mais fazer isso, você tem que levar para o terapeuta. E graças a Deus, pela vida dos psicólogos, dos terapeutas, dos psicanalistas, dos psiquiatras, essas pessoas estudam demais para te ajudar. Estudam demais para te ajudar. A quantidade de pessoas que começam a desistir. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o diabo tem uma meta? Que nem meta de trabalho. O diabo tem uma meta e Jesus também. Jesus Cristo revelou a dos dois. A Bíblia fala que certa vez Jesus Cristo conversando com os discípulos disse assim: o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Ele explicou, o inimigo, o trabalho dele é esse, e o foco dele é esse. Ele tem essa meta para bater, que ele impôs para ele mesmo. Ele vai investir todas as forças em matar, roubar e destruir. Só que Jesus Cristo, em outra passagem, ele explicou a meta dele. Você quer saber a meta de Jesus? Ele disse assim, de todos aqueles que o meu Pai me deu, que eu não perca nenhum. Você não entendeu? De todos aqueles que o meu Pai me deu, que eu não perca nenhum. Quem é de Jesus aqui? Pois a meta de Jesus é não te perder de jeito nenhum. Olha, gente, olha isso. E a gente vai passando por tempestades, por ciladas do diabo, porque o inimigo é muito astuto. A Bíblia fala que o diabo ele é muito sábio, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente, melhor dizendo, ele é muito astuto. Mas existem outros tipos de temporais, eu queria focar nesse. São as tempestades que nós passamos por autorização do Deus que nós servimos. Como assim, pastor? Como assim? Deus autoriza a tempestade? Autoriza. Deus autoriza temporal? Autoriza. Deus autoriza desertos? Autoriza. A Bíblia fala que quando Moisés ele empunhou o cajado dele e abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou a noite inteira atravessando o mar. Você sabia? Está lá no livro de Êxodo. Foi a noite inteira. Existe um cálculo feito na teologia que sabe quantos hebreus tinham no Egito naquela época do Moisés? Cerca de 2 milhões de pessoas. Era muita gente. Foi uma noite inteira para atravessar o mar vermelho. Você imagina um monte de famílias, um monte de carruagem, um monte de panela, um monte de bregués, um monte de roupa, esse povo atravessando o mar. E a Bíblia faz questão de dizer que era pés enxutos. Não é que baixou a maré, não. Eles atravessaram a pés enxutos. Um monte de gente. Eu fico imaginando o que esse povo, assim, a maravilha que eles experimentaram de milagres. Eles atravessaram o mar, gente. Você fica imaginando o paredão de água de um lado, o paredão de água do outro, a vida marinha olhando para eles de um lado, a vida marinha olhando para eles do outro, e não conseguia atravessar porque Deus abriu o mar e manteve um limite para que eles vivenciassem o milagre. Quando Jesus Cristo liberar o milagre sobre a tua vida, vai todo mundo enxergar. E não é porque as pessoas vão olhar você vivenciando o milagre como um modo de, como é que eu posso falar? De vingança. Eu estou vivendo um milagre e ninguém acreditou em mim. Não. As pessoas que acreditaram em você, as pessoas que não acreditaram em você e as pessoas que simplesmente estavam só observando, todas elas vão ter a sua fé edificada por causa do milagre que Jesus Cristo vai liberar sobre você. Vou falar de novo para você dar um glória a Deus bem forte. Vai todo mundo enxergar o teu milagre, só para eles serem edificados através da tua vida. A Bíblia fala que eles atravessaram o mar vermelho. Estou só fazendo um link para cá, tá? Atravessaram o mar vermelho. E depois eles passaram quantos anos no deserto, você lembra? 40 anos. Você sabe quanto era a caminhada do outro lado do mar vermelho até chegar à terra prometida? Quem sabe? Cerca de 33 dias. Vou aumentar. 40 dias. E eles passaram 40 anos. Porque Deus permitiu aquele deserto. Era uma geração muito incrédula. As pessoas elas foram escravas durante mais de 400 anos no Egito.
E nas primeiras lutas, nos primeiros temporais, nas primeiras adversidades dentro do deserto, elas começaram a reclamar para Moisés, dizendo assim: por que você nos trouxe aqui? A gente prefere ficar no Egito. Por que você nos trouxe aqui para morrer de sede e de fome? A gente prefere ficar lá, porque lá tem carne e pão. A gente tem que ter cuidado quando a gente passa por tempestade, para a gente não falar coisa errada. Cuidado. Sabe por quê, meu irmão? Porque o intuito do diabo é que você peque com a língua. O intuito do inimigo é que você fale mal do Deus que você serve. Vamos lembrar de outra tempestade no sentido figurado que tem na Bíblia, que foi autorizada por Deus. Um homem que virou até música, o Jó. O que o inimigo queria? O inimigo queria que o Jó blasfemasse contra Deus. O diabo chegou para Deus, e a Bíblia fala que o Jó, ele era um cara tão reto, tão íntegro, que a Bíblia diz que Deus, olha só, pode ler no livro de Jó capítulo 1, Deus puxou uma conversa com Satanás para falar do ser humano. Foi Deus olhou para o diabo e disse assim: observaste tu, meu servo Jó, o meu servo Jó. Deus já deu a letra de cara e disse assim: o Jó é meu, tá? Não toca nele. O Jó é meu. Quem é de Deus aqui? O inimigo pode até tentar contra a tua vida, mas você é de Deus. Deus no início da conversa assim: observaste tu, o meu servo Jó, ele é meu, tá? Fica aqui perto de mim. Homem, ele deu as características do Jó: homem íntegro, reto e que se desvia do mal. Não é que o Jó não pecava, mas ele procurava se desviar do pecado. É diferente. A Bíblia fala que o diabo diz assim: ah, mas o Senhor dá tudo o que ele quer, ele é um homem próspero, ele tem isso e aquilo. Deus disse assim: eu já sei o que ele vai fazer. Fala o seguinte, ó, tira tudo que ele tem, só não tira a vida. Deus autorizou a situação do Jó. Aí você diz assim: mas Deus não sabia o que o Jó ia fazer? Lógico, Deus já sabe o teu final. E de acordo com a Bíblia, para você que insistir, é final de bênção. Diga assim: eu recebo. Não, mas fala com fé, diga: eu recebo. Eu tomo posse. Vamos fazer direitinho, bota a mão na tua cabeça. Diga: eu recebo. Eu tomo posse na minha vida de um final glorioso em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A Bíblia fala que o diabo foi lá e tirou tudo que o Jó tinha, não foi assim? Você conhece a história, ela é conhecida. E o inimigo queria que o Jó blasfemasse contra Deus. O Jó não blasfemou. O inimigo usou a mulher do Jó. Que mulher maluca. A mulher do Jó chegou para o Jó para dizer assim: amaldiçoa este teu Deus e morre. Ela não mandou o Jó morrer. Ela disse assim: amaldiçoa o teu Deus primeiro. Ela poderia chegar para o Jó e dizer: Jó, a situação está tão chata, meu irmão, se mata logo. Ela já estaria sendo usada pelo diabo para tentar o marido dela tirar a vida. Mas antes disso ela diz assim: amaldiçoa o teu Deus. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olhou para ela e disse assim: tu falas como a louca. Está assim na Bíblia: tu falas como a louca. Em outras palavras, trazendo para o nosso português abrasileirado, tu está ficando doida. Aí Jó liberou uma palavra espetacular: o diabo vai fazer de tudo para tentar fazer você blasfemar contra Deus. Jó disse assim: ó, o Senhor Deus me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. O Jó derrotou o diabo na palavra. Quando você estiver passando por tempestades, seja a tempestade oriunda do inimigo ou autorizada por Deus que você serve, sempre bendiga o nome do Senhor. A Bíblia fala que lá na frente o Senhor restituiu em dobro tudo que Jó tinha. Oh glória! Os discípulos estavam passando por tempestades e acordaram Jesus: Jesus, Jesus, não te importa que pereçamos? Falaram besteira ou não falaram? Em outras palavras, o Senhor não está nem aí pela situação que nós estamos passando. Às vezes a gente vem no culto com esse sentimento, né? Cuidado, meu irmão, porque a Bíblia fala no Salmo 139 que o Deus que eu sirvo, que você serve, ele sonda o teu coração. Então ele já sabe que você está pensando isso, mas o inimigo não sabe. O diabo não sabe. Que saia das tuas palavras só coisa boa em direção ao Deus que você serve. À medida com que você vai louvando, o Senhor Jesus vai liberando a bênção sobre você. Amém, irmãos? A Bíblia fala que eles falaram isso, né? Deixa eu ler aqui o versículo bem direitinho. Mestre,
Nós vamos morrer, eles falaram. O Senhor não se importa com isso? Eles insultaram Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo se acordou, se levantou, e a primeira coisa que ele fez foi acalmar a tempestade. Eu imagino a cena, por gentileza, paga aqui, Vitor, obrigado. Eu imagino a cena de Jesus Cristo se levantando e dando aquele olhar para o povo assim, ó. E ele deu duas ordens: mar, acalma-te, vento, se cale. Na mesma hora. E aqui eu quero te falar outra coisa. No momento em que Jesus Cristo se levantar para te abençoar, é só vitória. Nessa hora é só vitória. Você vai passar por luta, mas quando o Senhor Jesus Cristo se levantar para te abençoar, é só vitória. Deixa eu te falar uma coisa, só fazer uma analogia aqui. Uma analogia não, um link. A Bíblia fala, eu acho que é no livro de Jó também, que uma das orações do Jó era assim: Senhor, levanta-te em meu favor. Por que ele orava assim? Porque os reis, eles tinham algumas atribuições na época. Eles ficavam sentados no trono, ouvindo a demanda das pessoas. A atribuição dos reis era ir na frente de batalha, mas a atribuição dos reis, quando estavam no seu palácio, era dedicar uma parte do dia, ou alguns dias, dependendo da dinâmica que eles faziam, da cronologia, enfim, da organização, para poder ouvir as pessoas que vinham trazer as suas demandas. E à medida que essas pessoas traziam as suas demandas, eles liberavam um julgamento. O rei servia como um juiz. Vamos lá, um julgamento muito famoso na Bíblia. A Bíblia diz que tinham duas mulheres, cada uma tinha um filho. Uma dessas mulheres dormiu em cima do filho. A mulher dormiu em cima do filho. E quando essa mulher dormiu em cima do filho, ela pegou o outro e fez a troca dos filhos de uma cama para outra. Quando ela acordou, aquela que estava cuidando do seu filho direitinho ficou: meu Deus, o meu filho está morto. Ficou aquela situação, e ela conheceu: não, meu filho é aquele. E aquela situação chata eles levaram para um rei muito famoso. Você lembra o nome dele? Salomão. Para o rei julgar. Os reis, eles eram como juízes, eles tinham que julgar. Por que eu estou falando isso? Porque essa oração diz assim: Senhor, levanta-te em meu favor. O rei, para dar uma sentença, ele saía do trono, se levantava, ficava de pé e proclamava a sentença. A sentença do rei e do juiz da época, era a mesma pessoa, era proclamada de pé. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo estava deitado. A Bíblia fala que ele se levantou e proclamou a vitória daquele povo. Por quê? Porque Jesus é o Rei dos Reis. Nossa, Jesus é o Rei dos Reis. Vou falar de novo. Jesus é o Rei dos Reis. Ele se levantou e proclamou: vento, acalma-te. Mar, fica quieto. Não quero confusão. Não quero confusão. A Bíblia diz que os discípulos ficaram assim: gente, quem é esse? A parte que eu li com vocês, que eu pedi para vocês repetirem lá, que até o vento e o mar calma. Os discípulos, gente, já estavam com Jesus há algum tempo. Não se sabe ao certo quanto tempo eles estavam nessa passagem. Os discípulos passaram cerca de 3 anos e meio andando com Jesus full time, em loco, o tempo todo, dia e noite, dia e noite, dia e noite, experimentando milagre, vendo Jesus operar os milagres. E eles ficaram espantados. Para você que está vindo na igreja direto, que já foi abençoado, ainda tem bênção maior, que você vai se espantar. Só quem recebeu. Só quem recebeu. Para você que está acostumado a vir na igreja todo dia e já foi abençoado, ainda tem bênção muito maior, que vai te espantar. Os discípulos ficaram: uau! Gente, a Bíblia fala que eles falavam entre si, se arrazoavam. Em outras palavras, falaram no bochicho: quem é esse homem? Esse homem, gente, o homem manda é no mar. Uau! Em outras palavras, eu escolhi o lugar certo para estar. É ao lado desse cara. Você escolheu o lugar certo. Olha para o irmão que está lá e diga: meu irmão. Meu Deus, meu irmão. Fala para ele: meu irmão, você escolheu. E eu falei errado: você escolheu o lugar certo que é para estar, que é no barco em que Jesus está. Não sai, não pula do barco. Fala para ele: não pula do barco. Não pula, fica firme. Aí Jesus Cristo, depois de ter liberado o milagre, ele falou uma coisa que me deixou, eu vou usar um termo bem coloquial, tá? Antes de encerrar a mensagem. Ele me falou uma coisa que me deixou encucado durante anos, eu não entendia. E eu orava a Deus, eu disse: Senhor,
Me revela isso aqui que eu não estou entendendo essa parte, eu não estou entendendo. Isso aqui está me passando uma impressão que eu acho que não é correta, não é a impressão que a Bíblia passa. A Bíblia fala que Jesus Cristo se levantou, mandou o mar se acalmar, mandou o vento se calar, olhou para os discípulos e liberou uma frase: vocês não têm fé? Por que vocês são tão tímidos? Põe esse versículo para mim, por favor. Acho que é o 39. Não, é o 39. Versículo 39. Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Quando você lê esse versículo, o que dá a entender é o quê? Que Jesus Cristo chamou a atenção dos discípulos porque eles foram acordar ele, não é isso? Quando você lê a passagem, fica essa impressão, não fica? Eu disse: Senhor, mas a tua palavra fala que o Senhor nos orienta a clamar a ti sempre. Não casa, sabe? Não casa. Ah, mas é porque Jesus está dizendo que os discípulos tinham que ter fé para acalmar a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa: existem tempestades na tua vida e na minha vida que é só Jesus para acalmar. Só Jesus. Tem coisa que você passa que é só Jesus Cristo, meu irmão, e você precisa ter ciência disso. O que nós falamos no início? O conceito de milagre. O milagre, quem vai operar é Jesus. Existem temporais que, se Jesus Cristo não vier ao teu favor, você vai afundar. E por que tem esse versículo? Eu fui entender, o Espírito Santo me revelou, eu queria trazer para vocês hoje. Qual foi a ordem de Jesus no início desse passeio de barco? Lembra que eu disse assim, guarda essa frase. Qual foi a ordem? Vamos para o outro lado. Jesus Cristo perguntou a alguém se ia dar certo? Lembra que Jesus Cristo tinha no mínimo 3 pescadores no grupo dele? Ele podia ter chegado e disse: gente, é o seguinte, eu estou precisando ir até a região de Gadara, porque lá tem um endemoniado. O cara está com 2.000 demônios dentro dele. Uau, pastor, é isso mesmo. A Bíblia fala que quando eles chegaram do outro lado, Jesus Cristo perguntou: quem é você, demônio? O demônio diz assim: nós somos uma legião, porque somos muitos. Legião vem de legião romana, legião de soldados. Ele quis, de uma certa forma, intimidar Jesus. Uma legião de soldados romanos tem cerca de 2.000 soldados. Eram 2.000 demônios em cima desse cara lá na região de Gadara. A Bíblia fala que esse cara era tão possesso que ele dormia nos sepulcros. E ele saía dos sepulcros e ia atazanar todo mundo. A Bíblia fala que ele passava o dia e a noite uivando, gritando. Só que esse rapaz precisava ser liberto. Não era nem só por ele, era para todo mundo enxergar. A Bíblia fala que no dia que esse rapaz foi liberto, ele que andava nu, ele começou a se vestir, ficou são, e toda a cidade ficou pasma. Quem foi que fez isso? Foi aquele rapaz ali, ó, aquele homem chamado Jesus, aquele barbudo ali, ó, foi ele que fez. Lembra que eu falei que quando Jesus liberar a bênção sobre você, vai todo mundo enxergar? Para que o nome de Jesus seja exaltado. Tinha um propósito do outro lado do lado. E Jesus Cristo falou para os discípulos: olha, nós vamos para o outro lado. Ele não perguntou se ia dar certo. Ele poderia chegar e dizer: gente, é o seguinte, vocês são pescadores, vocês conhecem essa região aqui, o mar, vocês são acostumados, isso aqui é o meio de trabalho de vocês, vocês já trabalham com isso aqui há anos. Deixa eu fazer uma pergunta: será que dá certo a gente ir hoje? Será que vai estar bom o tempo? Você acha assim, ó, bota aqui o dedo, ó, bota pra cá, como o pessoal faz, né? O vento tá bacana. Você, ô Pedro, olha pro mar aí, tá legal. Tu acha que é melhor a gente deixar para amanhã? Jesus Cristo não fez nada disso. Ele não perguntou a opinião de ninguém. Ele só deu uma ordem: vamos para o outro lado. Então, como é que no meio da tempestade os discípulos acordam Jesus dizendo que vão morrer? O problema não é acordar Jesus. O problema não é orar ao Senhor. Pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus Cristo nos orienta a orar. O que é que ele diz? Pedi, e dá-se-vos. Buscai e acharei. Batei e abri-se-lhe-á. Diz assim: ora a mim. Fala comigo, estou aqui de braço aberto para você.
O problema é a maneira com que a gente fala. Lembra que eu dei o exemplo do Jó, que o inimigo queria que o Jó blasfemasse contra Deus? Os discípulos foram acordar Jesus blasfemando: Senhor, nós vamos morrer e o Senhor não está nem aí. Em outras palavras, Senhor, o Senhor nos prometeu que a gente ia chegar do outro lado, e o Senhor não vai fazer nada mesmo? Vou ser mais radical ainda: Senhor, o Senhor nos fez entrar nesse barco, e agora a gente está passando por um temporal. O Senhor não tem palavra, não. Você consegue compreender? Eles não acordaram só pedindo socorro, eles acordaram Jesus colocando a palavra dele em xeque. Isso é um erro. Isso é um erro, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele é fiel. Mas deixa eu te desmistificar uma coisa nessa noite de quinta da vitória para a gente encerrar. Uau! Jesus Cristo, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve, ele não é fiel a você. Como assim, pastor? Ele é fiel. Palavra dele, amém. Todas as vezes que nós nos encaixamos na palavra dele, a gente vai ser abençoado. E o que ele falou para os discípulos no início? Vamos para o outro lado. Ele liberou uma palavra e ele ia cumprir, com tempestade ou sem tempestade. Quando os discípulos acordaram Jesus, eles acordaram Jesus colocando em xeque a palavra que ele tinha falado. Ei, meu irmão, se Jesus Cristo liberou uma bênção sobre a tua família, você pode passar por qualquer tipo de temporal, você vai chegar do outro lado. Umas 4 pessoas entenderam. Você vai chegar do outro lado. Pode ter temporal, pode ter tempestade, pode ter deserto. Jesus Cristo está no barco contigo. E do outro lado tem bênção. Do outro lado tem milagre. Do outro lado tem libertação sua e da sua família. Do outro lado tem prosperidade. Do outro lado tem propósito. Mas se vai aplaudir, aplaude a Jesus bem forte. Do outro lado tem vitória. E você focando na tempestade, meu irmão, foca na palavra que Jesus Cristo liberou sobre você, no dia em que você se comprometeu a entrar no barco com Ele. Do outro lado tem vitória para ti, tem milagre, tem libertação, tem cura. Do outro lado tem propósito na tua vida. E o diabo enxergou isso, e o diabo está doidinho contigo, mas do outro lado você é mais do que vencedor. A Bíblia fala que os discípulos chegaram do outro lado, e esse rapaz que eu falei agora há pouco foi liberto de 2.000 demônios. O inimigo sabia disso. Uma região inteira precisava ser alcançada pelo Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho, o significado de Evangelho significa boas novas. Repita comigo, diga boas novas. As boas novas. O que é boa nova? É notícia boa, quentinha, saiu agora, boa. As boas novas do Evangelho precisavam chegar até aquela região de Gadara. Só para você ter ideia, aquela região era a região que não conhecia a palavra de Deus, como é que eu posso falar? A contento. A prova disso é que a Bíblia diz que os demônios pediram para ser expulsos, quando fossem expulsos do rapaz, para serem jogados numa manada de porcos que passava perto de um precipício, perto de um desfiladeiro. Por que eu falo isso? Porque judeu não come porco. Logo você vê que aquela região não seguia a Torá, que é o livro judaico da palavra de Deus, não seguia. E toda aquela região precisava ser impactada, única e exclusivamente pelo testemunho daquele rapaz, que ia ser operado através de Jesus e seus discípulos. O diabo estava com ódio. Os discípulos poderiam ter acordado: Senhor Jesus, estamos passando por uma tempestade, mas nós cremos em Ti. Eu sei que o Senhor liberou uma palavra no dia que eu entrei no barco, e eu vou chegar do outro lado e o Senhor é comigo. Só me ajuda rapidinho aqui que o vento está forte. É completamente diferente. Completamente diferente. Ei, meu irmão, a Bíblia fala, eu queria encerrar com esse versículo, no livro de Timóteo. Põe o versículo para mim, por favor. No livro de Timóteo, apaga aqui para mim, Vitor, por gentileza, que é um slidezinho. Vitor, apaga para mim, por favor. Se fomos leia comigo, 1, 2, 3. Se fomos infiéis, Ele permanece, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo.
Deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo, Ele é fiel à palavra dEle. E se Ele liberou uma palavra de bênção sobre você, você vai ser vitorioso. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que a gente pode até ser infiel com Ele e com a palavra dEle, mas Ele nunca vai ser infiel, porque Ele não pode negar a sua própria natureza. A natureza do Cristo que eu sirvo, que você serve, ela é de fidelidade. Vou falar de novo que essa é forte. A natureza do Cristo que você está servindo é uma natureza de fidelidade. Ele nunca vai negar a natureza dele. Nunca. Ah, mas eu estou passando por uma situação, pastor, que o senhor não sabe, o médico desenganou. O médico já deu um laudo. Eu estou buscando isso, estou buscando aquilo, estou desempregado. Meu marido, meu Deus, a irmã conversa, meu marido é complicado, a esposa é complicada, meu querido. Você está no barco com Jesus, o Cristo Todo-Poderoso. Você está passando por temporal do lado de uma pessoa que fala com o vento e o vento se acalma. Na hora que o Senhor Jesus se levantar no meio da tua tempestade, Ele libera só uma palavra e você vai receber a tua bênção. Só uma! Vou falar de novo para você receber. Na hora que o Senhor Jesus Cristo decidir se levantar, Ele vai liberar só uma palavra. Não precisa de muita coisa e você vai receber a sua bênção. Aquilo que você passou o ano de 2022 inteiro buscando. Você sabe quantas campanhas, são quantas quintas-feiras são, né? São 7 quintas-feiras, né, da campanha. Tem gente aqui que já está com 40. E não desiste. E está no meio da tempestade. Experimenta continuar com Jesus, que você já está chegando do outro lado do lago. Já. E do outro lado é só vitória. Amém, igreja? Quem é vitorioso com Jesus aí?